A igreja que vai decidir se é esse que a gente vai trabalhar ou é um novo material, tá bom? Isso aí é só como sugestão para a gente trabalhar algumas questões. Então, nessa noite abençoada que o Senhor nos proporcionou, rapidinho antes de iniciar, lá na vigília, quando eu percebi que o nome já estava lá no final da programação, eu me lembrei de um dia que eu fui convidado para pregar numa Assembleia de Deus. Um amigo meu era dirigente dos jovens, eu fui pregar e aconteceu, o jovem disse assim: aquilo que eu temia, isso me sobreveio. Aquilo que eu temia me aconteceu, me entregaram a palavra quase 9 horas da noite. Aí quando eu peguei, com 15 minutos, o público estava indo embora, só somos o pregador, entendeu? E eu tive que, o meu cérebro agora não conseguia mais concentrar. Passei uma semana estudando, orando, e na hora que a gente descarrega para poder, foi um fiasco. Eu saí dali, entendendo? E aí eu digo, rapaz, aí eu me lembrei disso, mas com maior tranquilidade. Aí foi que a gente sugeriu para estar trabalhando na quarta-feira, entendeu? Então eu gostaria de iniciar hoje, e aí se vocês quiserem anotar, com algumas perguntas que não estão nesse material, mas se você quiser anotar atrás, a gente geralmente quando vai iniciar alguma temática, a gente pergunta o que é aquilo. E nós vamos iniciar hoje o que não é. Ora, se nós estamos tratando de evangelização, anote a primeira pergunta aí: o que não é evangelizar? Nós vamos tratar nesta noite, ver alguns pontos, trazer algumas respostas, o que não é evangelizar. Pode ter até que horas, pastor? Para também não comprometer os irmãos. 8h39. Certo. Então, o que não é evangelizar? Primeiro, o que não é evangelizar não é impor nossas crenças. Não é impor nossas crenças. Por quê? Quando nós evangelizamos, nós pregamos os fatos do Evangelho de Cristo e não as nossas crenças subjetivas e particulares. Então a gente observa muito quando as pessoas vão compartilhar, entre aspas, do Evangelho de Cristo, elas falam de tudo, falam de suas convicções, falam até de usos e costumes de sua determinada denominação, mas aquilo que é mais importante não acontece. Ela não fala do Evangelho de Jesus Cristo. Ela está falando às vezes mais dela, de uma convicção particular, de uma interpretação particular dela, até mesmo de alguns textos da Bíblia. Então nós temos que ter muito cuidado, porque isso é muito sutil. Nós não conseguimos, às vezes, fazer o divisor de águas quando isso acontece conosco. Isso acontece muito no meio evangélico, independente da sua denominação. Segunda resposta para esta pergunta: o que não é evangelização? Evangelização, ela não é um testemunho pessoal. Isso aí é um dos erros grotescos. As pessoas fazem até cruzadas evangelísticas, chamam um cara que às vezes matou muita gente, roubou muito, fumou muita maconha, usou muita cocaína e tudo, como se naquele público só tivesse usuário de droga, assassino e ladrão. Ou como se pecadores fosse só quem já matou, roubou ou fumou maconha. É interessante isso, como às vezes a gente diminui o efeito do pecado em alguns grupos que cometeram algumas práticas criminosas. Uma vez eu participei de uma cruzada, não foi o que eu ajudei a organizar, não, eu só participei como ouvinte. E trouxeram um cara do Comando Vermelho. Aí o que acontece? Esse cara era um cantor de funk. Lotou. Mas sabe o que foi que atraiu?
as pessoas estavam doidas para ele cantar um funk gospel, entendendo? Por causa da fama dele quando ele era do mundão. Então, o pastor reuniu porque sabia que ia atrair multidão através do testemunho dele. Mas isso corre um risco de as pessoas saírem dali, entrarem perdidas e saírem continuando mais perdidas ainda. O testemunho pessoal pode fazer parte da evangelização, mas não é evangelização em si. Às vezes, nessas questões, o que mais eu tenho observado é que tem mais um destaque, as pessoas se interessam mais pelo como era a vida da pessoa antes e depois. Eu lembro de não estive presente, me foi falado um senhor que, novo convertido, que foi chamado, e ele vivia no mundo conhecido, então o pastor chamou ele, dá o seu testemunho. Aí ele subiu lá e disse: antes de ser crente, eu vivia todo dia, vivia bebendo, todo final de semana era outra mulher, e foi descrevendo como a sua vida, e depois disse: vida boa que não volta mais. O coração não é essa, o coração ainda está morrendo de saudade. Pois é. Entendeu? Então, agora, quando é que o testemunho ele é válido na evangelização? Quando você utiliza ele como um método para aplicar o que Jesus fez na cruz. Se você não faz essa associação, é só mais uma bela conversa. A pessoa pode até chorar, porque dependendo, e às vezes chora mesmo. Esse temor de chorar não quer dizer nada. A gente chora às vezes assistindo um filme na sala da nossa casa. Nós somos seres emocionais, então as pessoas às vezes valorizam muito o emocional. Até na hora de entregar a vida a Cristo tem que ter choro para autenticar aquela decisão. Não necessariamente, isso não é uma questão bíblica, é uma questão subjetiva da pessoa, entende? Então, o testemunho pessoal, ele pode fazer parte da evangelização, mas ele, isoladamente, não é a evangelização bíblica espelhada no nosso Mestre, Jesus Cristo. Terceira resposta: a evangelização, ela não é ação social e envolvimento político. Uma vez eu estava na Expoema, numa tarde com a minha família. Nós passeamos, comemos um hambúrguer e saímos à tarde. E na entrada principal da Expoema, eu vi muitos crentes mesmo, cantando louvores, estavam fervorosos. Aí eu olhei cada um com centenas de pequenos folhetinhos. E eu vibrei dentro do meu coração, eu fiquei até envergonhado. Eu disse assim: eles aí estão evangelizando, eu estou aqui me divertindo. Eu senti até uma culpa. Quando eu me aproximei, não era folheto evangelístico, era santinho de político. Ele estava fazendo campanha política através da influência da igreja. Entende? Lá nas redondezas da Expoema. Tinha caravanas lá. No período de política, Aí que eu via assim, e eu sentindo culpa, achando que eles estavam evangelizando, e eu estava me divertindo com a minha família. Então, nós observamos, irmãos, que hoje os problemas horizontais, que é entre as pessoas, estão obscurecendo frequentemente o problema fundamental, que é o vertical entre as pessoas e Deus. Ou seja, entre outras palavras, nós estamos deixando de mostrar para as pessoas qual é o seu maior problema. Estamos apenas gastando a energia com o paliativo, que é dar uma cesta básica. E então quer dizer que a ação social não agrada a Deus? Não, eu não estou falando isso. Nós estamos tratando do que não é evangelização. A ação social, ela pode servir de uma glorificação ao nome de Deus, mas no que se trata de evangelização, você entrega uma cesta básica, você pode apresentar o Cristo vivo e ressurreto para ela, desde que ela seja um meio, não a evangelização em si,
mesmo. Então, nós observamos, irmãos, que evangelização não é proclamar o plano político de Deus para as nações. E parece que é isso que está acontecendo na nação brasileira através das igrejas. Elas estão gastando uma energia tremenda, os seus líderes, sejam igrejas pentecostais, igrejas ortodoxas tradicionais, apresentando ao mundo, à sociedade, a necessidade, a urgência de um líder nacional político para resolver todos os nossos problemas. E percebam que quando a igreja brasileira começou a entrar nisso, o Brasil começou a piorar mais ainda. Vocês entendem o que eu estou falando nesses últimos anos para cá, aonde a igreja começou a perder os seus filtros, os seus crivos, e ficou tão claro que os púlpitos estão sendo usados como trampolins, como plataformas de manipulação por meio dos seus líderes, por meio dos seus rebanhos. Então, a evangelização, ela não é a ação social ou um plano político. Nós temos que compreender isso. Quarta resposta: o que não é evangelização? Evangelização, ela não é uma apologética. Pode até acontecer em um dado momento. O que é apologética? É a questão da defesa da fé. Você vai na evangelização, você está conversando no evangelismo com a pessoa, você vai se prender a assuntos se Jesus volta antes ou depois da tribulação. Enquanto isso, o camarada morre e não ouve o evangelho. Entende? O evangelho, esses debates teológicos, é para que depois que essa pessoa seja salva. Que aí ela vai vir para uma escola bíblica dominical, ela vai receber o discipulado, ela vai recebendo algo mais sólido e vai crescendo na fé. Então, tem pessoas que às vezes confundem a evangelização simples das boas notícias do evangelho com uma questão rebuscada de apologética, de defesa da fé. Entende? E ela perde muito tempo com isso e não apresenta a necessidade que essa pessoa tem de um redentor. E qual a situação dela diante de Deus. Isso é o Evangelho. Então nós temos que compreender. E nos meus primeiros anos da fé, eu cometi muito esse erro. Porque nunca ninguém me falou que de fato era uma evangelização bíblica. E eu fiz muita coisa que não era evangelização. E eu confundia muito com essa questão da defesa da fé. Entende? Para esse momento. Então, por exemplo, no dia 5, ao sairmos, nós podemos encontrar pessoas de alguns grupos, 30 pessoas que foram à frente, daquelas 30. Aonde elas se encontram semanas depois daquele evento? Aonde elas se encontram meses depois daquele evento? Aonde elas se encontram anos depois daquele evento? Entende? Ninguém não vai nem depois na casa dessas pessoas. Uma motivação muito rasa, muito superficial, por que não dizer muito carnal. Então, os resultados da evangelização não pode ser confundido com a própria evangelização. Então, tem pessoas que fazem mega eventos em suas igrejas porque eles estão preocupados em testificar de uma suposta espiritualidade que possa estar acontecendo naquele grupo ali, o poder de Deus, alguma coisa nesse sentido. Então, conforme ensinam as Escrituras, a evangelização ela não pode ser definida em termos de resultados ou métodos, mas somente em termos de fidelidade à mensagem pregada. Então, nós não podemos dar uma ênfase apenas nos resultados, mas na fidelidade da mensagem que foi pregada. Entende? Que é o que cabe a mim, é o que cabe a você, é o que cabe à Igreja Batista Regular Ebenezer. Sermos fiéis à palavra
pregarmos essa mensagem de salvação aos perdidos. O Hernandes Dias Lopes, uma certa vez, ele foi na casa de um esposo de uma irmã que fazia parte da igreja dele, e ele era professor universitário, muito cético. E aí ele foi naquela intenção. Quem nunca programa um encontro com alguém que é intelectual, e aí você quer entrar na mesma vibe da intelectualidade dele? E o Hernandes Dias Lopes cometeu essa precipitação por falta de confiança em Deus. Ele mesmo fala, tem um vídeo dele. E aí começou a querer falar, tentar mostrar o texto da Bíblia por meio da ciência e tal, quando a Bíblia não tem essas preocupações científicas, é uma questão de fé. E aí ele percebeu que ele estava se cansando, e quanto mais ele se esforçava, mais o esposo da irmã ficava cético. Foi quando Deus disse para ele parar com aquilo e pregar o evangelho simples da mensagem de salvação. Sabe o que Deus fez ele pregar? O que nós vamos ver agora aqui, daqui a pouco. Ele expôs textos que a gente aprende quando é novo convertido. Todos pecaram e carecem da graça de Deus, o salário do pecado, e desafiou ele a se arrepender, porque se ele não se arrependesse, ele estaria debaixo da ira de Deus. Ele pregou uma mensagem simples e dura para aquela situação ali. O que aconteceu? O Espírito de Deus aplicou aquela mensagem pela fidelidade às Escrituras no coração daquele homem cético. Não é uma bela eloquência que vai alcançar o coração de ninguém. Não é a eloquência de ninguém. Entende? Nós não temos o poder de convencer ninguém. É uma obra de Deus. A obra começa quando a igreja se disponibiliza para sair da sua zona de conforto para anunciar, e anunciar com fidelidade a mensagem que já está revelada, que é a palavra de Deus, revela o Cristo vivo e ressurreto. E temos que crer e continuar em espírito de oração e vigilância, que o Espírito de Deus vai aplicar aquelas verdades naquele coração. Entende? Por isso que nós temos que compreender o que não é evangelização, para depois nós entendermos o que é evangelização. Ok? Então agora sim, demos 5 respostas para essa primeira pergunta: o que não é evangelização. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Alguém não entendeu nada? Certo. Agora eu queria dar 2 conceitos que eu estou tomando emprestado do Mark Dever, lá do livro dele, 9 Marcas de uma Igreja Saudável, que eu achei bem interessante e simples ao mesmo tempo. Ele vai dizer o seguinte, do que é evangelização. Evangelização é uma declaração do Evangelho a pessoas individuais. Então, de acordo com esse conceito, a gente vai observar que evangelização não é apenas a entrega de folheto. Entende? Não é só entregar folheto e nem fazer o convite. Fazer convite é fazer um convite. E entregar folheto é a entrega de um produto ali, de um material, de uma literatura. Agora, evangelizar é uma declaração, é uma propagação. Precisa de um diálogo ali, de uma conversa. É lógico, se a pessoa permitir. Eu estou falando isso porque eu já vi muita gente dizendo assim, mas pelo menos pessoas que falam isso, eu não estou desmerecendo não, pelo menos elas estão saindo da sua zona de conforto para entregar folheto. Só que às vezes elas se vangloriam muito. Hoje eu entreguei 100 folhetos, 200 folhetos. Mas compreendam, essa pessoa, ela, ao meu ver, pelo menos está tentando. Mas o que eu estou querendo dizer que o bom mesmo é quando você entrega, e se a pessoa nos permitir, a gente compartilhar o que está escrito ali. Conversar por meio de um diálogo ali, apresentar o que está escrito ali. E é isso que o Mark Dever está dizendo. Evangelização é uma declaração do Evangelho a pessoas individuais. É o que nós vamos fazer no dia 5.
né? Agora, tudo isso que está sendo falado aqui, nós não podemos nos esquecer. O que nós vamos fazer dia 5 é uma programação de evangelismo. Mas o verdadeiro evangelismo tem que ser um estilo dos membros individuais, aonde nós residimos, aonde nós trabalhamos, entende? Nós não podemos nos esquecer disso. Evangelização é um estilo de vida. Aonde você está, você sente a necessidade de proclamação, de declaração, entende? Não é só porque, por exemplo, vamos imaginar que a Igreja Batista Regular só faça uma vez ao ano essa programação. É só uma vez ao ano que eu vou proclamar o Evangelho às pessoas, entende? Com uma visão muito superficial e limitada. Então, vamos imaginar que se a salvação das pessoas dependesse da proclamação de Wanderson, diária, quantas pessoas herdariam o céu? Eu não estou afirmando, é só uma condição para mostrar que tem que ser um estilo e não apenas uma programação. E graças a Deus vai ter essa programação. Tá bom? Ok. Agora eu quero trabalhar uma outra pergunta que está aí no material de vocês, mas só que ela, por que nós devemos evangelizar? Mas aí no materialzinho de vocês está assim: qual o principal objetivo da evangelização? Quem pode ler as duas respostas que estão aí? Obedecer ao ídolo de Jesus, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Ok. Então, só que eu esqueci de colocar uma motivação, e essas duas primeiras que foram colocadas aí, ela é apenas o resultado dela. Se nós perguntarmos para você, por que devemos evangelizar? Por amor aos perdidos e por obediência à grande comissão. Mas essas duas é um resultado de uma terceira, que ela acaba sendo a primeira, a base, que é o amor a Deus. O amor a Deus é a primeira causa da nossa evangelização. Por quê? Porque assim, o amor próprio, ele vai nos levar ao egocentrismo. O amor aos perdidos, na hora que os recursos humanos falharem, nós também podemos perder o ânimo. Agora, o amor a Deus é a motivação suficiente que deve nos levar à proclamação. Entende? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você tem como alvo apenas de motivação para evangelizar o amor aos perdidos, sem primeiramente o amor a Deus, com uma motivação suprema, vai chegar uma hora que você vai se cansar dessa proclamação aos perdidos. Por quê? Porque os recursos humanos, eles ficam escassos, eles começam a falhar. Então nós temos que evangelizar por amor a Deus. Deu para compreender? Nossa motivação ao evangelizarmos é apresentarmos o Evangelho e não doutrinas humanas. Por que eu coloquei isso? Porque vocês acreditam que tem pessoas que, quando vão evangelizar, elas acabam fazendo um culto de doutrina para as pessoas? Não é nem doutrina, é um ensinamento de usos e costumes. A pessoa ainda nem se converteu, ela já quer dizer quantos palmos tem que se cortar do cabelo dela, qual é o tipo de roupa que ela tem que vestir. É esse conteúdo em alguns arraiais evangélicos, entende? Ou seja, a pessoa fica assustada. Às vezes ela estaria até interessada em ouvir o Evangelho, só que isso não é Evangelho. Então, às vezes a pessoa, ela conhece mais da sua denominação, das questões administrativas, de usos e costumes, que ela internaliza de uma tal forma isso, que ela confunde com evangelização. Então, o nosso objetivo na apresentação do Evangelho é pura e simplesmente Jesus Cristo, e não doutrinas humanas. Nós não vamos, isso é para um outro momento. É interessante que
dentro da pergunta por que nós devemos evangelizar, nós observamos que o amor a Deus é o único motivo suficiente para a evangelização. Somente o profundo amor a Deus nos manterá seguindo o seu caminho, declarando o seu evangelho quando os recursos humanos falharem. É por isso que eu falei que não é que o amor aos perdidos não deva ser a nossa motivação, é uma das motivações, o amor aos perdidos e a obediência à grande comissão de Jesus Cristo. Mas tudo isso pode se perder se nós não soubermos de estarmos realizando esta missão por amor a Deus. Então, qual seria o conteúdo que nós deveríamos falar para as pessoas? E aí eu coloquei de forma resumida aí, que dentro do que nós chamamos de evangelho, eu resumi em 4 palavrinhas, que é a criação, queda, redenção e consumação. Na criação, a gente vai tratar com as pessoas que Deus nos fez com a sua imagem e semelhança, para sermos seus representantes, para que refletíssemos a sua glória. Porém, alguma coisa saiu do prumo. E essa coisa que saiu do prumo, nós herdamos. E vocês já pararam para perceber que é quando chega nesse ponto que algumas igrejas modernas, algumas igrejas inclusivas, elas não querem mais falar justamente sobre isso, sobre o que nós herdamos após a quebra da comunhão, a quebra da ordem direta de Deus quando Ele deu a Adão, porque o pecado é justamente isso, é a transgressão da lei de Deus, da palavra de Deus. Além de ser errar o alvo, mas o apóstolo João, lá na sua primeira carta, fala que o pecado é a transgressão da sua palavra. No caso lá, uma palavra que saiu da própria boca dele para Adão. Então, a partir daí, nós vamos tratar sobre a queda. É interessante que muitos cristãos, eles não compreendem o que é ter uma natureza pecaminosa. Eles não compreendem. Alguns cristãos evangélicos. Por isso fica difícil a evangelização, porque eles têm dificuldade de compreender o que é ter herdado uma natureza pecaminosa. Alguns acham que ter herdado uma natureza pecaminosa é que nós sofremos alguns arranhões, mas que se botar algumas rifocina, vai haver o poder de cicatrização, entende? E estamos novinhos e folha. Não, nós não fomos só arranhados, nós fomos mortos e precisamos ser ressuscitados. Ou seja, o nosso entendimento ficou totalmente obscurecido, o nosso coração ficou alienado. E é isso que nós temos que explicar com amor para as pessoas, com respeito, com humildade, não com uma imposição, mas explicar. E é bem aí que tudo pode acontecer na evangelização. Alguém se revoltar porque está chamando ele de pecador, não diretamente, mas explicando. Eu, em coração endurecido, eu estou alienado de Deus, e você vai ter que explicar através de alguns exemplos práticos. Entende? Como, por exemplo, você é capaz de não sentir raiva de alguém em algum momento da sua vida, para mostrar para ele que ele é um pecador. Tinha um programa norte-americano que eles evangelizavam muito assim. Eles saíam, não sei qual era o programa, eu assistia muito ele. Eles saíam, eles usavam muito os 10 mandamentos. Aí eles rodeavam por meio de perguntas, e no final, para mostrar para a pessoa que ele era uma pecadora, entendeu? Porque nós sempre achamos que o pecado do outro, ele é mais ofensivo do que o nosso. Então nós vamos falar sobre essa criação, o propósito pelo qual nós fomos criados, para sermos
andarmos em comunhão com Deus, mas essa comunhão foi quebrada. E nós precisamos explicar com clareza qual foi a profundidade que esse pecado nos atingiu em todas as esferas do nosso ser. Não sobrou, irmãos, nenhuma área que não foi afetada pelo pecado. Ou vocês acham que sobrou alguma área? Tanto é que, olha só como é tão profundo isso. Mesmo quando nós somos alcançados pela graça, volta e meia, nós amamos mais as dádivas do Criador do que o próprio Criador. Nós que somos alcançados pela graça. Imagine aqueles que ainda não foram alcançados pela graça redentora de Jesus. Não acontece às vezes, de vez em quando, você recebe uma bênção e o seu coração fica fascinado pelaquela bênção, e isso acaba gerando alguns esfriamentos espirituais por causa daquela bênção, e talvez seja por isso que em alguns momentos Deus vai e tira a bênção, porque nós fazemos dessa bênção o nosso Senhor e Redentor das nossas vidas, o nosso Messias, não é verdade? Então eu estou mostrando isso para mostrar o quanto o pecado ele nos afetou. E aí nós vamos falar da redenção. Ora, depois de explicar a realidade do ser humano, se tem um texto que explica muito bem isso, é Efésios capítulo 4. Eu não vou pedir para os irmãos abrirem não, mas lá ele vai dar uma série de características de como era o coração daqueles irmãos de Éfeso antes de serem alcançados pela graça, a partir do versículo 17. Obscurecidos de entendimento, duros de coração, totalmente alienados de Deus e da sua vontade. Assim era eu, assim era você. Então, nós temos que apresentar isso. Essa parcela desse conteúdo faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. E aí, por último, vai falar da consumação de todas as coisas, do novo céu e da nova terra. Agora, no material aí que foi entregue para vocês, aí nesse material aqui, que a gente vai tratar aqui, ó, do conteúdo do pecado, o que é pecado, você vai perceber nesse folhetinho aqui, que lá no primeiro parágrafo, vocês perceberam qual é a pergunta que tem no folhetinho? Qual é a pergunta que tem? O que é o Evangelho? Aí quando você vira, aí imagina que você já esteja conversando com uma pessoa, mas na fichinha aqui, você já vai adiantar no diálogo essa pergunta, que eu vou já mostrar aqui ao lermos esse materialzinho aqui. E aí você vai virar e automaticamente a pessoa lhe dando a liberdade, você já vai explicando a resposta frontal do folheto. O que é o Evangelho? Que é as boas notícias de salvação reveladas na pessoa bendita de Jesus Cristo. E aí você vai falar de forma resumida o porquê Deus nos criou, qual era o propósito e o que aconteceu nesse processo que foi quebrada essa comunhão e esse propósito se perdeu. Aí você vai entrar no sentido da palavra pecado. Aí eu coloquei aqui sobre errar o alvo. Só que esse errar o alvo você precisa explicar que é o alvo que foi estabelecido por Deus. Porque hoje em dia está muito em moda, né? Alvo, objetivo, sonhos. Então é o alvo estabelecido por Deus. Nesse folheto, para facilitar, você vai perceber que em cada ponto é utilizado uma parte apenas de 2 versículos da carta aos Romanos. Então você vai explicar para ela, afinal de contas, o que é o pecado? E aí você vai explicar, olha, é errar o alvo estabelecido por Deus. E aí você vai usar a parte A de Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão separados da graça de Deus ou da glória de Deus. E aí você vai, de uma forma continuada, explicando para essa pessoa que você ficou separada e isso gerou uma consequência, morte. E aí você vai explicar para ela, você sabe o significado da palavra morte? E aí você vai explicar que morte
em alguns momentos significa separação. Então o homem ele está separado de Deus, né? Aí entra a parte B de Romanos 6:23, né? Porque o salário do pecado é a morte. Aí você vai explicar o significado dessa expressão morte. Por quê? Porque a pessoa, você está lá na porta da casa dela, ela pode perguntar para você: vem cá, mas às vezes a gente, ao sair para evangelizar, a gente pode se surpreender com muita coisa. Vai ter pessoas que vai bater a porta na sua cara, vai ter pessoas que vai lhe atender com educação e lhe convidar para tomar um cafezinho. Essa aproveite ao máximo, para explicar vírgula por vírgula do Evangelho, entende? Não se preocupe com horário, assim, tipo assim, com o número de casas, como se você estivesse fazendo proselitismo, entende? Se preocupem em proclamar o Evangelho. Não, com horário é claro, porque a gente não vai ficar até a noite não, se preocupe não, irmãos, tá? Até porque nesse dia eu vou trabalhar também, entendeu? Eu me expressei mal. Então, e vai ter pessoas que podem automaticamente Deus tirar as escamas e ela se render ali aos pés de Cristo. E às vezes a gente está tão cético que quando isso acontece, parece que a gente não acredita. Mas aí a gente passa o mês todinho orando para Deus salvar pessoas, e quando acontece ali ao vivo e a cores, a gente fica meio sem saber o que fazer. Parece que o mês todinho que a gente estava orando, parece que não era com fé. Parece que aquele Romanos 1,16, né, que o Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, parece que fica muito distante do nosso coração e do nosso entendimento. Eu estou falando isso porque eu já tive algumas experiências assim. E eu não estou falando de oba-oba, eu estou falando de pessoas. Irmãos, eu tive experiência, foi com um bêbado, que todo mundo disse que o cara estava ali porque estava na depressão da cachaça, da Cátia. Na verdade, o camarada se firmou, ele se converteu numa cruzada, em um interior que eu participei. Eu acompanhei ele, eu discipulei ele, e ele ainda foi meu guia turístico nessa cidadezinha do interior. E até os irmãos da igreja mesmo estavam com preconceito em relação àquela decisão que ele havia feito. Entende? Então, cada caso é um caso. Já existe caso de bêbados mesmo lá e no outro dia não ter acontecido nadinha. Mas o que eu estou querendo dizer, analisar experiência por experiência, para não colocar uma má experiência e achar que aquela outra que vai acontecer seja igual àquela anterior, entende? E aí a gente perdeu uma grande oportunidade de poder fazer parte do crescimento daquela pessoa ali. E ela se tornou um evangelista nato naquela cidade. E ele estava bebendo já mais de 24 horas. Foi algo de Deus, irmãos. É uma manifestação da misericórdia e do poder de Deus, entendeu? Porque de fato, humanamente falando, não tem como isso acontecer. Então, aí depois que você vai explicar o que é o pecado, o que o pecado gerou, aí agora você vai mostrar para essa pessoa a necessidade dela, que ela tem de um redentor, de um substituto. E aí nós vamos usar a parte B de Romanos 6:23. E aí aqui você vai mostrar o porquê que essa pessoa que você está evangelizando necessita de um substituto, de um redentor. É justamente o que nós falamos anteriormente, porque com o pecado, o coração do homem ficou distante de Deus. Nós nos preocupamos mais com as bênçãos de Deus do que com a própria vontade de Deus. O homem, ele não tem a capacidade sozinho de se reconciliar com Deus e fazer a sua vontade, e ele precisa de um redentor, de um substituto. E aí pode surgir uma dúvida na cabeça dessa pessoa, e ela se perguntar: mas de que forma? E é sempre bom mostrar para essa pessoa de que você não está falando de nenhum tipo de sistema religioso.
Evangelização não é a apresentação de um sistema religioso. Nós estamos apresentando uma pessoa. O verbo que se fez carne e habitou entre nós é muito diferente. É algo transformador e poderoso para mudar o destino de pessoas. Então, de que forma? E aí nós vamos apresentar para ela. Aí você pode apresentar alguns textos. Agora eu queria que você abrisse lá em 2 Coríntios. Eu não coloquei no folhetinho, mas anotem a segunda carta aos Coríntios. Você pode utilizar esse ou um da sua preferência que tem a ver com a reconciliação e o perdão dos pecados que nós podemos receber por meio de Jesus Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. No caso, esse folheto será nosso para evangelista ou É isso que eu vou decidir com o pastor e com a igreja aqui, porque isso aqui é só uma sugestão que eu confeccionei. Porque aí se a igreja decidir se for isso ou se for um outro, aí para saber se vai precisar confeccionar isso ou não, entendeu? Porque a gente ainda não discutiu isso, né? Precisa conversar sobre isso mais. Nós vamos ter alguma coisa na mão. Certo. Que é isso, entendeu? Se for isso. Porque independente do material, o mais importante é nós compreendermos como igreja qual é o conteúdo que compõe a mensagem do Evangelho. Entendi, mas eu pergunto se eu vou entregar isso para deixar com a pessoa. Ah, sim. Se eu vou... Fica um com você e um entrega para ela, entendendo? Caso ela dê a oportunidade, amém. Se ela não der, orar para que ela leia, que o Espírito ilumine ela lá depois de um momento, que Deus pode fazer isso também, entendeu? Ia falar alguma coisa, pastor? 2 Coríntios 5. Capítulo 5, versículo... É o que fala do Ministério da Reconciliação. É o versículo 18 e 19. Alguém pode ler? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação. E isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ok. Aí você pode, eu estou usando esse texto aqui como um exemplo, só para mostrar, porque chega num ponto aqui no folheto, de que em Jesus Cristo nós podemos ser reconciliados e perdoados por Ele, e ser conectados com Deus novamente. Aí é um texto que fala, mostra esse texto aqui, eu amo muito ele, porque tudo converge para Cristo, né? Então, em Cristo, né, é que nós podemos, é a única maneira, mostrar com clareza que é a única maneira, e aí é isso aqui nos faz diferente na evangelização, que nós não estamos proclamando nenhum sistema religioso, entende? A nossa motivação central não é fazer proselitismo, não é encher nossa igreja, embora Deus pode fazer a igreja crescer tanto em qualidade quanto em números, a gente vê isso em Atos, e amém por isso, louvado seja Deus por isso, mas não é a nossa motivação primária. A gente quer que as pessoas conheçam a Cristo e sejam salvas e reconciliadas por ela. E aí surge uma pergunta, de que forma? Aí você vai mostrar para ela que a forma que essa reconciliação e o perdão dos pecados acontece, a Bíblia vai estar recheada de textos, é por meio da fé e o arrependimento. Aí você pode usar Efésios 2,8. Alguém pode refrescar minha memória, fora o pastor e a irmã Itaciara e a missionária também. O que está lá em Efésios 2,8. Pode usar esse texto, né? Tem aquele texto lá também em Atos que chegaram para o apóstolo depois que ele prega, né? O que eles fariam para herdar a vida eterna? Ele vai dizer: arrependam-se, né? Para que sejam cancelados os vossos pecados. Aí já é o texto que fala do arrependimento, entendeu? O importante é mostrar com amor, com humildade, que a forma que essa reconciliação e o perdão do pecado em Cristo é por meio
os meios são fé e arrependimento na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. Entende? É a mensagem simples do Evangelho, ok? Aí eu entreguei para vocês uma fichinha, não entreguei? Isso aqui também é apenas uma sugestão, irmãos, porque eu participei uma vez de um ponto de pregação com uma equipe e tinha inaugurado um bairro próximo da UEMA. Não sei se vocês conhecem a UEMA, foi que a prefeitura lançou, foram 150 casas. E nós fizemos um recenseamento nessas 150 casas. A ideia não era nem a evangelização na época, era só o recenseamento. Mas desse recenseamento, irmãos, nós colhemos tantos frutos bons, porque depois nós tivemos a liberdade de voltar em muitas dessas casas para evangelizá-las. E enquanto isso, a vida da igreja ficou movida, porque conheceu o nome dessas pessoas. Então, a gente tinha uma consagração aos sábados, 6 horas da manhã, nós levávamos as fichinhas, e aí dividíamos os nomes e orávamos por cada uma dessas pessoas do bairro. E fizemos isso por vários anos. Algumas se converteram, outras não, outras se mudaram. Algumas se converteram, mas não foram para a nossa igreja. O importante é que estavam com Jesus Cristo. Então, e eram muito mais perguntas. Então eu vou explicar agora aqui como é que será a logística lá no dia. Acompanhei no materialzinho de vocês. Ó. Dependendo do número de irmãos a comparecerem no dia do evangelismo, a ideia é formarmos duplas e dividirmos as mesmas pelas 2 ruas próximas à igreja. Por meio de uma ficha de dados e folhetos evangelísticos, almejamos alcançar alguns objetivos. Ou seja, isso aqui vai depender, quando chegar no dia 5, que a gente nos encontrarmos aqui, o número de pessoas que vierem. Aí a gente vai ver se divide em duplas ou em 3, e se vai dar para fazer nessa rua e na outra rua, ok? Porque a ideia era essa, mas aí vai depender da permissão de Deus e da presença da igreja, dos irmãos e das irmãs, ok? Mas eu coloquei aqui quais são os objetivos que eu estava analisando desde quando a gente começou. Antes mesmo que o pastor Alex pregou naquele dia, que a gente já vinha falando de evangelismo, de programação de igreja, eu já vinha pensando em algumas, Deus colocando em meu coração. Primeiro, um dos primeiros objetivos é nos apresentarmos para a comunidade. Nós estamos não é se aparecer, mas é se apresentar para a comunidade. Precisamos sair de vez em quando das nossas 4 paredes. Entendendo? Sem anular a importância do que está sendo desenvolvido aqui, entendeu? O que nós desenvolvemos aqui é para irmos lá, beleza? Uma coisa fundamenta a outra. Um outro objetivo é conhecermos as famílias que cercam a igreja. E quando eu falo conhecer, é saber pelo menos o primeiro nome delas. Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome. Entende? Uma outra questão, outro objetivo, servir essa fichinha aqui, junto com o folheto evangelístico, pode servir como uma conexão das programações anuais que nós vamos desenvolver. E aí vai ser muito bom, irmão, sabe por quê? Imagine quando nós realizarmos a programação de Dia das Mães, com várias fichinhas de nome e contato de WhatsApp. A mente da gente já vai mudar o direcionamento. Essa fichinha aqui vai ser muito útil. Até o estímulo para a nossa oração vai aumentar, irmãos. Vocês acreditam que até hoje eu tenho essas fichinhas no recenseamento que eu fiz há mais de 10 anos atrás, e volta e meia eu dou uma olhada nelas. Entendeu? Não sei nem quem é mais vivo, nem quem não é. Mas eu só sei que são métodos, né? Isso não quer dizer que é algo, o tal, né? Como algumas igrejas fazem, quando se apegam a um método, diz que é a revelação de Deus. Não, isso aqui é só um método, pronto. Só uma forma dentre muitas. Então, imagine Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal,
quando a gente fizer um café da manhã, ao invés de fazer só para a igreja, né? Por exemplo, tem uma data em dezembro que ela é ofuscada por causa do Natal. Aí é muito desproporcional. É dia 23 de dezembro. Vocês sabem qual é o dia? 23 de dezembro? Dia do vizinho. Dia do vizinho. É ou não é algo tentador para nós elaborarmos uma programação e apresentarmos a cruz de Cristo de uma maneira bem estratégica, ou com um jantar, ou com um café, ou com um filme, alguma coisa. De 20 pessoas que a gente convidar, vamos imaginar que 5, 6 venham. Agora, se nós não convidarmos nenhuma, pode vir, porque o Espírito Santo, ele é poderoso para fazer isso, mas ele levantou a igreja na terra para fazer isso. Entende? O Espírito Santo move a igreja, é o instrumento da proclamação à igreja, né? A forma, existem várias, e nós estamos tentando aqui alinhar algumas. E a última aqui, mas tem várias, né? Porque senão se estenderia muito. Orarmos continuamente por essas famílias, por salvação e cuidados de um modo geral. Aí eu coloquei uma observação aqui, irmãos, como sugestão, mas a igreja que vai definir aí o pastor. Compareceremos à igreja às 15 horas, né? Para orarmos, darmos aquelas orientações finais e dividirmos as dúvidas antes de sairmos. Ok? Aí eu pergunto para o pastor e para a igreja: esse horário às 15 horas está bom ou está muito cedo? Para mim está bom. Pelo menos é porque o horário que geralmente nós já estamos. Você já tem esse ritmo, né? Aos sábados. Nós já estamos em casa preparando para vir essa coisa das crianças. Então, para nós. Eu coloquei só como uma sugestão, para os irmãos não acharem que é uma imposição, porque é só uma sugestão, entendeu? Aí depois vocês decidem, a igreja decide. Agora tem uma outra pergunta aqui: como nos apresentaremos no dia? Primeiro, para responder essa pergunta, como nos apresentaremos, vamos responder outras duas perguntas: quem somos e qual o nosso propósito. Quando você chega numa casa, ou bate lá de dentro você ouve qual pergunta? Quem é? Quem é? Então nós temos que dizer quem somos. Aí o que é que nós vamos dizer? Nós vamos falar a nossa identidade pessoal, o nosso nome e a quem nós estamos representando ali naquele exato momento. Nós estamos representando a quem? Aqui na terra mesmo, para não dizer que é Jesus Cristo. Alguns podem dizer que é Jesus Cristo. Nós estamos representando Jesus Cristo, mas na terra nós estamos representando quem? A Igreja Batista Regular Ebenezer. Então nós vamos falar o nosso nome e dizer que nós somos membros da Igreja Batista Regular Ebenezer. Ok? Aí às vezes eu fico perguntando, toda vez que eu passo de carro eu fico olhando para ela, principalmente para outra rua. Eu nunca fui naquela outra rua literalmente. Eu não sei os irmãos. Essa, a outra. Eu já fui, tem essa, na outra, na segunda eu já fui. Que eu me perdi quando eu fui procurar essa igreja. Eu entrei lá. Mas nessa do meio eu nunca fui. Não sei quantas famílias tem. Os irmãos já foram lá alguma vez? Para convidar alguém? Então, essa próxima rua? É a próxima. Essa na outra. Eu nunca fui. Então, Jamais não para conhecer, cara, só para entrar lá. Antigamente dava para voltar. Tinha acesso lá, né? Entendeu? Então, sempre que eu passo de carro, ultimamente tem aumentado o desejo de ir lá conhecer essas pessoas. Se não me engano, a irmã Jardim tem uma casa lá, ela está construindo Ah, é? a casa dela ali. Tá. Naquela do lado. Né? Ali também é o mesmo nome daqui, é? Não. Porque eu peguei no folhetinho, eu coloquei aqui o endereço, coloquei Rua Saúde Última, tá certo? Isso. Residencial Shalom. Isso aqui é. Parque Shalom, Residencial Shalom. Eu acho que é Parque Shalom. Porque eu peguei de um folheto que estava carimbado, né? Ah. Porque eu não sabia o endereço. Tinha residencial? Tinha, Residencial Shalom. De um folheto que eu peguei dali. Então, nós vamos nos apresentar quem somos e qual o nosso propósito. Nós temos que ter estratégia de algo em comum, que todo mundo se interessa. A pessoa, às vezes, ela pode não querer
saber diretamente do Evangelho, mas uma coisa ela quer: oração. Não é? Ela quer. Aí, olha só, qual o nosso propósito? Quem pode ler a primeira resposta aí? Nosso propósito é orarmos por você e sua família, apresentarmos o Evangelho. Por que eu coloquei, por último, apresentar o Evangelho? Só com uma isca. Entende? Nosso propósito é orarmos por você e sua família e apresentarmos o Evangelho. Para não chegar logo de cara, entendendo, para ir logo servindo como um quebrantar naquela pessoa ali. Entende? É só isso. Não quer dizer, mas isso tudo é para apresentarmos Cristo, entendeu? E para demonstrar uma certa preocupação, um amor, que às vezes, uma coisa que eu dando aula essa semana lá na comunidade terapêutica, um dos acolhidos falou uma coisa acertadíssima. Ele disse assim: professor, a igreja só sabe bater. Entende? Às vezes ela não sabe acolher. Entende? A gente só sabe apresentar, condenar práticas pecaminosas. Mas enquanto essas pessoas apresentarem arrependimento, às vezes a igreja está tão fechada que não consegue acolhê-las adequadamente, argumentando que de repente estão fazendo uma apologia à prática do pecado, quando na verdade não. As pessoas que chegam lá na comunidade, elas dizem assim, tinha um ateu lá, um ateu declarado. Ele não queria saber de igreja, não queria saber de Deus, não queria saber de Jesus Cristo. E aí ele nem passou os 9 meses lá, passou só alguns meses, muito antes do tempo lá. Aí depois de alguns meses, ele se encontrou, não sei se foi no terminal, com a psicóloga. E a psicóloga a antiga psicóloga era católica. E aí ele disse assim: rapaz, manda um abraço para o professor Vanos e diz para ele que eu me converti e estou frequentando uma igreja. Entendeu? Mas sabe por que é? É porque lá eu converso de tudo com eles. Eu me deixo ser acessível com eles. A igreja às vezes ainda não aprendeu a ter essa habilidade. Ela chega logo batendo com a verdade, mas ela não é acessível para entender, por exemplo, imaginar a prática homossexual. Você já conversou com o homossexual, a dor que ele sente às vezes? A luta que ele trava? Às vezes ele odeia ser o que ele é. Vocês sabiam? Estou falando isso porque eu já sentei para conversar várias vezes com alguns deles. Sobre isso aí. E às vezes, irmão, a pessoa não sabe ouvir. É isso que eu estou falando da igreja de um modo geral, entendeu? Usando no mais claro, às vezes as pessoas, na maioria das vezes, as pessoas não sabem ouvir. De forma alguma. E com isso eu não estou dizendo que nós temos que aceitar o pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu entendo também. É seguir um pouco algumas práticas e ensinamentos do próprio Cristo, quando ele conversava com alguns tipos de pessoas. Por exemplo, ele foi jantar em alguns lugares que ele recebeu crítica. E desde quando eu me converti, por saber aonde Deus ia me colocar, com quem eu ia trabalhar, eu sempre dizia para os pastores e para os meus irmãos na fé de glória: se um dia vocês me encontrarem em algum lugar assim, que são lugares de trevas, não se preocupem. Agora, se as más línguas fizerem maus comentários, é como se eu estivesse assim, eu estou um pouco me lixando, entendeu? Porque eu não estou ali fazendo uma gracinha, eu não estou ali brincando, entendeu? Então eu fui em muitos lugares que se vai passando um irmão, né? Porque tem aqueles irmãos que são informantes do pastor, não tem às vezes? Assim, não, ele não está preocupado com a restauração de ninguém, é só o X9 da igreja, né? Então é nesse sentido, ok? Vamos continuar.
Aí você vai se apresentar, mostrar o seu propósito, e aí quem pode ler a outra resposta? Qual o nosso propósito? Você nos permite conversar um pouco a respeito do assunto e preencher os dados básicos a fim de estarmos orando durante toda a semana com você e sua família? Ou seja, aqui é uma dupla pergunta dentro de uma, né? Você vai perguntar para ela se ela permite você compartilhar desse evangelho, né? E ao mesmo tempo você está se colocando em uma situação de comprometimento com essa pessoa e a família, dizendo que eu vou estar orando por você durante toda essa semana, durante todo esse mês, durante todo esse ano. Embora que tenha a semana, mas você pode enfatizar durante todo o mês, durante todo o ano, enquanto Deus lhe der fôlego, ok? E isso surge um efeito tremendo, irmãos, quando você se compromete com descrentes para orar, mas é para orar, não é porque, por exemplo, se você se encontrar com esse descrente em outros momentos sozinho, ele vai perguntar: irmão, você está orando por mim? E se você não estiver orando, aí vai ficar feio, não fica feio? Fica muito feio diante de Deus e diante daquela pessoa. Irmão, depois de fazer essas duas perguntas, a gente já pode tirar da fichinha, assim, para dar mais credibilidade. Dizer assim, ó, se você quiser, eu posso anotar o seu Isso mesmo, já vai fazendo esse jogo de cintura, entendendo? Para ela, de uma forma que ela não perceba imposição ali, aquela coisa muito mecânica, entendeu? Aí você lança a pergunta, se você percebe que a pessoa já está inclinada ali da liberdade para apresentar, trabalhar questões bíblicas do Evangelho, aí você lança a pergunta: você já ouviu falar sobre o Evangelho? Você sabe o que é o Evangelho? Aí já encaixaria aqui. Ou então, de acordo com o folheto que a gente vai trabalhar lá, entendeu? Que a gente vai decidir aqui. E aí a gente encerra aqui nesse momento. Agora eu queria ver com o pastor e com a igreja, se a igreja já tem